Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje iniciamos o livro 3, ou parte 3, das leis morais, no seu capítulo número 1, que trata da lei divina ou natural. E o primeiro tema desse capítulo tem por título Caracteres da Lei Natural. E a pergunta 614, que é a primeira desse capítulo, diz assim: que se deve entender por lei natural? E a resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A gente vai ver no passar do estudo melhor desse capítulo inteiro, desse livro 3 das leis morais, que na realidade o sofrimento existe quando existe um afastamento das leis divinas ou leis naturais. Então o sofrimento vem em consequência, não em punição, mas em consequência de você agir em desacordo com uma lei divina natural. Porque quando você está em acordo com a lei, isso é uma progressão, a gente vai só evoluir, só crescer. Mas até que a gente entenda e passa a agir de acordo com as leis naturais, é normal que a gente vá sofrendo as consequências por estar se afastando desses processos naturais. Pergunta número 615. É eterna a lei de Deus? E a resposta: eterna e imutável, como o próprio Deus. Essa é uma das grandes diferenças que existe entre a lei divina ou natural e a lei humana. As leis humanas estabelecem basicamente como é que as coisas funcionam, né? O que é certo, o que é errado e quais são as punições que a gente tem em agir em desacordo com um código moral que está estabelecido. Só que as leis humanas, por elas têm uma característica de serem temporais, que elas servem para um período de tempo e em acordo a uma cultura especificamente. Por isso que em lugares diferentes do mundo a gente tem leis diferentes, leis civis diferentes, e cada uma delas em acordo com aquela população específica, do jeito que aquele povo se entende e com a identificação do que para aquele povo é moral ou imoral. Então todo código formado desse jeito, por ter uma certa temporalidade, pela cultura mudar, pelos critérios, a sociedade muda, os avanços da tecnologia acontecem, nós também evoluímos como seres morais, e a própria moral da própria civilidade muda com o passar do tempo. É normal que as leis tenham que se atualizar. Então as leis têm um prazo de validade. As leis vão aparecendo novas necessidades da sociedade. Algumas são reformadas porque são entendidas pela própria sociedade de maneira diferente, e com isso as leis humanas vão se adaptando com o passar do tempo. Em diferença com a lei divina ou natural, é que como ela foi concebida para a formação do universo, elas são imutáveis, elas funcionam desde o sempre. Daí é que é importante, e que eu tenho dito sempre, que é muito interessante a gente conhecer as leis naturais, divinas, porque à medida em que a gente fica alinhado com essas leis divinas e tenta trabalhar, tenta se organizar, estabelecer como parâmetro de vida essas leis divinas ou naturais, a gente vai estar sempre certo, porque não tem correção. As leis divinas estabelecem como o universo funciona, e você age em acordo com esse princípio, você está sempre então numa posição muito melhor em relação àquele que tem uma visão bastante mais limitada, que são as leis humanas, que nem sempre mostram exatamente o que é certo e o que é errado, mas estabelecem o que é certo e errado para aquele momento, naquele povo especificamente. Pergunta número 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? Ou seja, apesar de ter escrito na pergunta anterior que a lei divina é eterna, ela é imutável, ela não mudou sempre, aqui a questão leva a gente para esse ponto de: será que as leis divinas mudaram com o passar do tempo? Quer dizer, em uma época as leis prescreviam alguma coisa que hoje elas prescrevem de maneira diferente? E a resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por imperfeitas. As de Deus, estas são perfeitas.
A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, o universo tem suas próprias leis que regulam o funcionamento, tanto material quanto moral, e assim vem vindo desde sempre. Quando a gente tenta entender aqui que certas leis podem ter sido mudadas com o passar do tempo, é porque a gente está tentando colocar aqui aquelas leis, colocar como leis de Deus certos princípios que foram trazidos por algumas filosofias, por algumas religiões, como sendo leis divinas ou naturais. Na realidade, já eram interpretações das leis divinas e naturais. E pela interpretação depender muito da cultura, da informação que aquele grupo cultural tem, que aquela sociedade tem, logicamente elas vão ter um teor, um entendimento desses processos de uma maneira diferente. Então elas são limitadas também. Quando a gente fala, por exemplo, das leis mosaicas, a gente já disse isso em outros aspectos, uma parte dos princípios das leis, dos 10 mandamentos, por exemplo, são uma parte que é moral, que é a parte que foi concebida e intuída, e outra parte, que são as leis que Moisés colocou, eram muito mais leis civis, colocadas por Moisés para fazer com que aquele povo tivesse um código moral de atuação que agisse de uma determinada maneira. Então não são leis divinas, não são leis colocadas por Deus, foram leis estabelecidas por Moisés para que o seu povo tivesse uma organização civil e pudesse continuar nesse processo. Ali dentro existiam, logicamente, princípios morais que estavam mais adequados com a lei divina, e a gente vai, à medida em que a gente vai estudando as leis divinas ou naturais, a gente vai reconhecendo esses processos para entender o que daquilo é a parte divina, que é a parte da lei imutável, e o que daquilo era uma lei temporal, uma lei que estava estabelecida para aquela sociedade, para aqueles civis que estavam naquele momento. Pergunta número 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? E a resposta? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma. Quando a gente fala que todo o universo funciona em acordo com as leis naturais ou divinas, nós estamos dizendo que mesmo a matéria é submetida às leis divinas. Então, todo o funcionamento do universo inteiro, de tudo aquilo que a gente conhece, material ou imaterial, está submetido às leis divinas. O que acontece é que, à medida em que a gente estuda e as ciências estudam, o processo de evolução das nossas ciências naturais, daquelas que são de estudo e observação da natureza, estão muito limitadas ainda na nossa capacidade de entendimento. E à medida em que a ciência evolui, que a nossa capacidade de raciocínio aumenta, nós começamos então a conceber outros princípios que não eram concebidos antes, que não eram possíveis de serem entendidos antes. Num total, se a gente chegar no ponto de nós estamos atingindo quase a perfeição, imagina isso bem lá para frente, já passou muito tempo, estamos seres muito mais perfeitos. Nesse entendimento mais completo das leis divinas ou naturais, é que a gente chegue num ponto onde a gente não precise mais de leis civis, porque a gente passaria a ser guiado pela compreensão das leis divinas e naturais. Item A da pergunta 617. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, quer dizer, as leis que são da matéria e da alma? E a resposta é, mas uma única existência não basta para isso. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que se precisa ser, a fim de que se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, como é para a grande maioria dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. E é também fácil de a gente compreender
a nossa incapacidade ainda, porque, primeiro, nós somos ainda seres imperfeitos em formação. Então, por mais inteligente que seja o humano vivente na Terra nos dias de hoje, não tem a capacidade ainda de entender todo o universo, todo o funcionamento de todas as coisas. Quando a gente nasce, embora tenhamos uma presciência, né, das vidas anteriores, porque a gente vem já com o conhecimento acumulado, embora não consciente, né, da mesma maneira que as crianças já nascem com uma certa habilidade para, por exemplo, tecnologia, ou alguns são muito mais inteligentes. A gente até brinca-se há muitos anos, né, que as crianças antes nasciam de olhos fechados, agora já nascem de olhos abertos. Então, certas evoluções que são naturais da espécie humana, mas também são da evolução do espírito que está aqui. Se a gente tentar entender, por exemplo, entrar numa grande biblioteca e achar que alguém seria capaz de ler todos aqueles livros e compreender tudo que está escrito em todo aquilo conhecimento que foi acumulado, sabendo que uma biblioteca ainda assim é um universo pequeno em relação a todo o conhecimento que a gente tem acumulado na humanidade, isso já demonstra que, primeiro, seria impossível para a gente reaprender tudo, que significa que a cada vida nós viemos já com algum aprendizado, embora não conscientemente, o que dá a marca da evolução da humanidade, mas também demonstra que muitas coisas ainda não sabemos como existir. Não sabemos como sair desse planeta e ir para planetas mais distantes. Nos falta ainda conhecimento de tecnologia, de ciência, de funcionamento do universo, para poder agir de uma maneira que nos seja, por exemplo, uma vivência mais harmônica com o próprio planeta. Ainda estamos estudando e descobrindo como é que fazemos para continuar evoluindo como seres humanos e como raça vivente nesse planeta, sem que nós degrademos o meio em que estamos e que passamos a condenar as gerações futuras porque estamos poluindo o ar, poluindo a água, acabando com tudo. Então a gente precisa evoluir com essas questões e entender como é que essas coisas funcionam. Já demonstra aqui que a gente não tem capacidade plena ainda de agir, ainda somos como elefantes em loja de cristal, né? Estamos andando e derrubando tudo que vem pela frente, o que já demonstra a nossa falta de capacidade em entender aspectos muito simples do funcionamento do universo inteiro. E só reforça essa questão que a gente vai compreendendo à medida em que a gente também vai evoluindo. Quanto mais o tempo passa e mais vidas temos, maior é a nossa capacidade de compreensão. Por um resumo, pela média, a humanidade também evolui e conhece mais quanto mais tempo passa vivendo nesse planeta. Então, quanto mais tempo, a gente vai se tornando cada vez mais sábio, conhecendo cada vez mais coisas, aprendendo cada vez coisas mais complexas para poder fazer um entendimento melhor do universo. E quando a gente vai se aproximando desse entendimento do universo, nós estamos nos aproximando do entendimento das leis divinas e naturais, que são aquelas que regem como tudo isso funciona. Pergunta número 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E a resposta: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau do progresso dos seres que os habitam. Desde o começo do Livro dos Espíritos, a gente entendeu que, por exemplo, a matéria que compõe o nosso perispírito, ela é adequada ao nosso planeta, à matéria física que existe no planeta Terra. E que se nós nos deslocássemos de um planeta para um outro planeta, precisaríamos necessariamente deixar esse perispírito aqui, viajar só em espírito, né, para constituir um novo perispírito em outro planeta para poder se manifestar lá, já que a matéria que constitui o nosso perispírito, que a gente também já falou sobre isso, o perispírito, ele ainda é material, ele é sutil, mas ainda é material, ele é constituído da matéria que existe no nosso planeta, do tipo de energia que existe aqui. Isso quer dizer que existe um processo, existe uma lei, existe um conhecimento, existe um conjunto de informações que também regula esse tipo de informação, esse tipo de formulação. Então, mesmo quando a gente está evoluindo, e é típico também, né? A gente primeiro tentou dominar a natureza daqui do planeta, da Terra. Começamos a viajar um pouquinho para fora, fomos até a Lua, entendendo como é que isso funcionava e como é que era esse processo daqui para a Lua. Começamos a viajar um pouco mais longe, estamos tentando explorar o meio mais próximo
E a ciência já consegue, através da astronomia, conhecer alguns planetas bastante mais distantes, ter conhecimento de outras galáxias. Toda essa formulação desse conhecimento foi possível porque o homem começa a colocar o olhar para fora, começa a investigar certos aspectos. As leis que antes faziam e formulavam só aqui para a Terra, como por exemplo, quando a gente estuda a lei da gravidade de Newton, ela tinha uma formulação, ela funciona até hoje, mas funciona aqui dentro. Funciona dentro dos aspectos da vivência da Terra. Com a evolução do próprio conhecimento humano, nós começamos a entender que quando a gente amplia esse universo, essas leis não funcionam mais tão bem. Exemplo, se sairmos do planeta, a lei da gravidade já não funciona como aqui. Então, existe uma outra lei que define que os corpos magnéticos acabam atraindo as coisas para si e que quando você se afasta dessa capacidade de atração desse corpo magnético, não existe a mesma pressão, a mesma força que faz com que, por exemplo, quando você joga alguma coisa para cima, ela caia no chão. E assim a gente vai evoluindo em conhecimento e começa a estender essas leis e perceber que aquilo que a gente enxergava inicialmente com um âmbito menor, começa a expandir de conceito e as leis precisam ser adaptadas. Esse é o conhecimento, né? Então o conhecimento pleno de como o universo funciona, né? O que são buracos negros, existem mais de um universo ou um universo só, já existem teorias do multiverso, como é que funcionam as estrelas anãs, todas as questões que para nós, como ciência, estamos estudando e tentando entender, ainda não são conceitos fechados, completamente fechados, mas vão evoluindo na medida em que a nossa capacidade de compreensão também vai evoluindo. Com isso, a gente entra num outro tema, dentro desse capítulo ainda, da Lei Divina Natural, que é conhecimento da lei natural. E a gente segue então na pergunta 1619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? E a resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça nas diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência a sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa existência tudo se devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que eles tenham depreendido se instruírem? Está nas perguntas de 171 a 222. Jesus dá uma exemplificação desse conceito quando ele diz que o conhecimento deve ser colocado à vista de todos, mas que nem todos têm a capacidade de enxergar, nem todos aqueles que veem verão, nem todos aqueles que escutarem compreenderão aquilo que está sendo dito, porque depende muito da nossa capacidade de compreensão. Então as leis divinas ou naturais nunca tiveram escondidas, elas estão impressas, elas estão no funcionamento do universo, estão guardadas dentro do nosso próprio cerne. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o lugar da guarda dessas leis divinas é a nossa própria consciência. Então a nossa consciência traz para a gente um acesso a esse repositório, a esse conhecimento da lei divina ou natural. Só que a gente, por imperfeitos que somos, ainda temos uma certa dificuldade de acessar esse conhecimento. Mas ela está disponível, sim, né? E à medida em que cada um se preocupa mais ou menos nessa compreensão, nesse entendimento, em utilizar essas leis naturais, então você vai chegar mais próximo ou mais longe. A gente vai discutir um pouquinho mais nas perguntas seguintes. Pergunta número 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? E a resposta: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela aguarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem as esqueça. A gente já comentou aqui também sobre o processo do desencarne, né? Quando a alma retorna à espiritualidade, à erraticidade, ela ganha uma certa capacidade, porque a sua percepção aumenta, a gente não está limitado nos sentidos físicos, que nos trazem um certo... Nós não temos, por exemplo, não lembramos das vidas passadas, normalmente, né? A gente está limitado à nossa capacidade de percepção do mundo externo pelos 5 sentidos.
Quando a gente desencarna e vai para a erraticidade, nós não temos mais a limitação dos meios físicos, dos nossos 5 sentidos, todo o nosso ser enxerga, escuta, vê, pressente, sente, mas ainda assim, essa nossa capacidade de compreensão está limitada na nossa evolução, naquilo que a gente já evoluiu. Ninguém fica sábio porque desencarnou. A gente continua, após desencarnado, com aquilo que a gente acumulou até aqui. Quer dizer, aquilo que você já tinha de vidas passadas, mais aquilo que você compreendeu, reforçou diante da existência física que você teve. Então não é simplesmente o fato de estar desencarnado que você passa a ter conhecimento pleno de tudo. Mas que aumenta um pouquinho essa capacidade sim, porque na medida em que o ser evolui, pode, na espiritualidade, e se mantendo lá durante um determinado tempo, e a depender da sua capacidade, começar a ter uma rememoração de algumas vidas passadas, de maneira que amplia-se o grau de conhecimento e o entendimento de alguns princípios divinos. Mas a aproximação da compreensão plena das leis só vai acontecer na medida em que o espírito se evoluir, o espírito se tornar em escalas mais perfeitas. Quanto mais perfeito, maior e melhor compreensão ele tem das leis divinas ou naturais. E aí aqui a pergunta 621. Onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta? Na consciência. Somos criaturas de Deus. Guardamos na nossa essência a mesma essência do Criador. Temos a assinatura do Criador. Então está dentro de nós essa informação. O que acontece, e a gente pode explorar um pouco mais esse ponto, é que, por exemplo, na situação atual, né, no mundo que a gente vive hoje, existe muito barulho externo. Né? Nós somos encantados por tudo que acontece ao mesmo tempo. Né? Vários sons, somos solicitados por várias coisas ao mesmo tempo. Então a nossa cabeça fica muito mais no externo do que no interno. Na medida em que a gente está muito mais preocupado com o externo e olhando e tentando pressentir, olhar tudo que está à nossa volta, nós deixamos de olhar para dentro. Então a nossa consciência fica limitada porque a gente está muito mais preso no que os outros vão achar. Como é que essa coisa se mostra para fora? Né? Mesmo quando a gente fala em aspectos legais, fala assim, isso é permitido pela lei ou não é permitido pela lei? Eu posso achar que isso é imoral, mas se ele não é ilegal, eu posso me sentir propenso a executar aquilo, porque aquilo vai me trazer um certo benefício, uma certa vantagem. Então, é ilegal? Não, não é ilegal. Eu falo, tá bom, então eu vou fazer. Mesmo tendo dentro de si, na consciência, às vezes eu falo, mas não é muito bom, né? Não seria muito legal sob o ponto de vista moral. Fala assim, mas não é permitido, não é proibido. Falei, então isso me dá a permissão de agir. Para a gente poder retornar esse conhecimento da consciência, isso é o que as grandes filosofias sinalizam, é preciso calar o externo. Então é preciso olhar para dentro de si, é fechar essas janelas que dão acesso a essa porção de informação que o mundo coloca, que nos aliena como seres, como consciência, fazer com que a gente olhe para dentro de si e se conheça melhor. Quanto mais conectados conosco mesmo, sabendo as nossas imperfeições, as nossas limitações, a gente escuta melhor a nossa consciência, escuta melhor o bom proceder. Então a gente tem mais chances de agir corretamente, de ter um conhecimento melhor das leis naturais, na medida em que a gente, parcialmente, porque não dá para viver afastado do mundo externo, nós estamos mergulhados no mundo material e dependemos de trabalhar, estudar, conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, precisamos viver e conviver. Então essa vivência é importante para o próprio desenvolvimento do espírito, mas é necessário que alguns momentos do dia a gente reserve para esse contato mais íntimo, para esse contato consigo mesmo, é silenciar o externo para poder escutar o interno. Quando a gente começa a exercitar esse processo, o acesso à consciência fica melhorado, o conhece-te a ti mesmo, traz para a gente essa cereja do bolo, que é o acesso à consciência, e faz com que a gente tenha uma melhor percepção dessas leis divinas ou naturais, sem que seja necessário, por exemplo, você estudá-las. Logicamente, o Espiritismo dá essa vantagem para a gente, ele traz o estudo das leis divinas ou naturais, e como eu já disse aqui algumas vezes, mesmo esse estudo, ele está processo típico da ciência, né? Quando a gente estuda, para a gente estudar alguma coisa, normalmente a gente reparte. A gente corta em pedaços e tenta olhar um pedaço de cada vez, porque a gente não consegue ter compreensão do todo. Então a gente isola e tenta olhar aquele aspecto isolado. Isso permite que a gente consiga dar foco naquele ponto. Para essa
possibilidade, quando a gente faz isso, a gente também diminui, porque a gente só enxerga naquele ponto que a gente está observando, o foco naquilo. A gente já sabe, por exemplo, nas ciências médicas evoluíram nessa questão. A gente começou estudando o corpo humano, estudando cada órgão e como é que o órgão funcionava. E as intervenções que a gente fazia eram muito localizadas no órgão. Está funcionando, não está funcionando, precisa de uma química ou de outra química. A própria medicina evoluiu e consegue entender que, na realidade, é um sistema mais complexo e que você, para ter o funcionamento, a saúde, não depende de um órgão só, mas depende do conjunto, como é que o conjunto funciona. Então, hábitos nossos que podem não ter nada a ver com o fígado provocam problemas do fígado, por exemplo. Gastrite, né? Você fica nervoso. Quando você fica nervoso, você libera mais suco gástrico e isso pode prejudicar a parede do teu estômago. Enfim, tantas outras questões são afetadas por conta dos nossos hábitos, da maneira como a gente reage dentro das coisas. Então, a medicina já conseguiu ampliar e começa a ter esse processo de visualização do todo. Mas a ciência, em geral, ela tem, para poder fazer esse entendimento melhor, ela tende a fazer uma diminuição para poder compreender. Isso a gente perde um pouco desse aspecto geral. Item A, da pergunta 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelado? Ou seja, se está todo dentro de nós, por que a gente precisa estudar o Espiritismo, estudar alguém dizendo para a gente quais são as leis divinas e naturais? E a resposta? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Um animal, por exemplo, um ser de uma escala inferior, como a gente diz, que ele atua por instinto, ele reage de acordo com o conhecimento que ele tem da natureza e de como ele deveria reagir. Então, ele não tem processo de livre-arbítrio. Quando a gente passa para a escala nominal, o ser ganha capacidade de livre-arbítrio. Quando ele ganha capacidade de livre-arbítrio, ele ganha a possibilidade de errar e aprender com seus erros. Na medida em que ele vai errando e aprendendo, ele se torna cada vez mais sábio. O problema é que nesse processo de evolução, como a gente já disse, a gente se afastou de certas capacidades que eram percepções mais naturais. A gente convivia com a natureza de uma maneira muito mais tranquila. A gente não precisava ver no Google qual vai ser o clima, qual vai ser a temperatura hoje, se vai chover ou não. Porque a gente, saindo só a temperatura do ar, você tinha mais uma capacidade de perceber, acho que vai esfriar, acho que vai chover. E se preparava, porque também não tinha outros meios de conhecimento. Hoje não, a gente já levanta de manhã, já olha no celular e fala assim, e aí, será que vai chover hoje? Levo blusa ou não levo blusa? Com essas capacidades, essas modernidades, nós vamos nos afastando também da nossa capacidade de percepção e interação com o meio. Então a gente perdeu um pouco dessas capacidades, tanto de olhar para si mesmo. Por isso que esse barulho, muito barulho excessivo, entendam aqui como barulho, não só barulho físico, né, sonoro, como barulho visual, com tudo aquilo que entretém, que nos modifica, que nos aliena e que faz com que a gente, muitas vezes, não perceba que o teu irmão do lado está sofrendo. Porque você está tão envolvido, está tão ocupado, ele estava tão ocupado com tantas coisas que eu nem vi que fulano não está bem hoje, que ele não saiu de casa. Porque quando a gente tinha mais tempo, a gente observava mais essas questões, então vivia de uma maneira melhor. Então é um preço que a gente paga para a evolução, mas de novo, como um pêndulo, né? A gente evolui de um lado, que ganha mais conhecimento, ganha mais informação, é preciso eu preciso mostrar e prestar mais atenção nessas coisas. Então o equilíbrio se estabelece na medida em que eu ganho com a possibilidade da informação que me é adicionada, com as coisas que acontecem a mais, mas eu preciso ter essa consciência de que eu sou um ser que depende de equilíbrio, que preciso ter esses momentos de vivência comigo mesmo. Pergunta número 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Óbvio, né? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Tivemos vários avatares na humanidade, seres que passaram por aqui, especiais, que com uma consciência mais alargada, porque já eram irmãos nossos um pouco mais evoluídos, um pouco mais sábios do que a nossa atual posição, que vieram nos trazer lembretes aqui. São aqueles que principalmente organizaram as grandes religiões, aquelas que são mais ligadas à própria espiritualidade. Ao mesmo tempo, a gente sempre tem, seres que vêm
com uma certa capacidade de comunicação com a espiritualidade e que muitas vezes trazem essa comunicação da espiritualidade para nós, para nos dar alerta de que a gente deve modificar algumas atitudes. Então a gente sempre se apoiou nesse tipo de instrumento. E quando se afasta desse tipo de apoio e começa a agir por conta própria, é que mora o risco, porque a gente começa a agir mais por livre-arbítrio, menos consultando essas fontes, e aí com chance maior de erro. Mas que também, de novo, o erro é permitido porque é através dele que a gente aprende, né? E eventualmente, quando a gente passa muito apertado em determinadas coisas, não consegue lidar com os problemas sozinhos, aí a gente passa a buscar essa informação. É a reaproximação com a religião, a reaproximação com as casas de orações, é quando a gente volta para Deus de novo, que começa a perceber que não está dando conta da situação, então você precisa de ajuda espiritual. Isso é um processo de retomada da humildade, no sentido de perceber que sim, eu devo fazer as coisas, mas não preciso fazer sozinho, eu tenho todo um aparato para poder me ajudar. Então certos espíritos foram colocados por proximidade, porque como Deus é bondoso e justo, Ele não nos deixou à mercê da nossa própria incompetência. Ele sempre colocou irmãos mais evoluídos para cá, para nos darem informação a respeito de como é que é o funcionamento das leis naturais. Isso é o que está impresso nas grandes religiões, nas grandes filosofias que se estabeleceram na humanidade. Nada mais são essas filosofias do que tradução das leis naturais em forma de comportamento para nos orientar qual é a melhor maneira de proceder e evoluir. Pergunta número 623. O que tão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se tem enganado algumas vezes, fazendo-os transviar por meio de falsos princípios? Certamente é um dado causa a que homens se destransviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram para si o encargo se lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. E a gente pode dividir isso aqui em algumas partes, né? Falar assim, alguns mais evoluídos que passaram por aqui, nos deram grandes instruções, grandes informações, mas como espíritos imperfeitos, um pouco melhor que nós, mas ainda assim imperfeitos, também tinham lá as suas imperfeições, também tinham seus problemas e seus defeitos, e que estavam muito mais adequados para a cultura naquele momento. Então não dá para se esperar que, por exemplo, Moisés conseguisse entender tudo da espiritualidade e conseguisse explicar o que era mediunidade para aquele povo, porque talvez nem ele mesmo soubesse naquele instante. Ele também estava, embora mais evoluído que aqueles com quem ele acompanhava, ele também tinha suas próprias limitações e também tinha, por ser imperfeito e por ter livre-arbítrio, tomado algumas decisões que eventualmente não eram perfeitamente corretas. Não dá para se esperar que aqueles que vieram para cá em missão tenham atingido a perfeição. Então eles também erram, também têm problemas. Alguns cumpriram a missão com maior ou menor êxito, que quer dizer que de alguma maneira podem ter errado, mas em outros casos, alguns podem ter errado completamente. Possuidores de uma capacidade, de uma missão muito grande a ser executada, podem ter se perdido no meio do caminho e ter agido de maneira incorreta, na medida em que são seres imperfeitos ainda em evolução e poderiam ter errado, fracassado na missão a que tinham sido destinados, né? Então, em várias escalas diferentes, a gente vai ver essas possibilidades. Mas, como Deus é justo, todo o mal ainda assim é utilizado como forma de evolução, como coisa para nos dar algum ensinamento. Então, como diz o Evangelho, os escândalos são necessários, mas ai daqueles pelos quais ele aconteça. Então, mesmo os erros que aconteceram na nossa história, na nossa evolução, são sempre utilizados como maneira de nos ajudar no processo da evolução, de fazer com que a humanidade cresça, com que ela evolua, mesmo que em alguns casos tenha dado errado, que não tenha sido muito perfeito. Fora aqueles da outra parte externa que agiram por conta de terem, por exemplo, percebido que tinham um poder muito grande em controlar e conduzir as pessoas, utilizaram essa capacidade, esse poder em benefício próprio, de maneira a se beneficiarem subjugando os outros e maltratando as outras pessoas. Esse é o erro mais grave, mas ainda assim é permitido por conta do livre-arbítrio e da missão que lhe foi dada. Pergunta número 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta?
O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo nas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, o Evangelho trata muito disso num capítulo muito especial, né? Fala assim, os falsos profetas, né? Não é porque um conhecimento material e científico dá o timbre ou o carimbo de que aquele espírito é um espírito evoluído. A gente evolui em caminhos diferentes dependendo da nossa dedicação. Então podemos, numa determinada existência, ou em algumas existências, avançar muito no conhecimento científico e deixar de lado a nossa evolução espiritual. Então, esse conhecimento não nos garante como sendo seres que vão acertar sempre e vão ajudar as outras pessoas. Agora, aqueles que têm grandes missões, a eles são sempre escolhidos espíritos que têm envergadura para poder fazer isso. Deus, na sua bondade, não coloca pesos grandes demais que a gente não consiga carregar. Então, para esses seres que vieram em missão e que tinham uma definição, um papel muito importante, Deus escolhe pessoas, né? A espiritualidade escolheu pessoas, espíritos, com um determinado grau de evolução e conhecimento, para que não errassem muito. Os erros acontecem, mas são marginais. O grande objetivo, que é aquele trabalho que deveria ter sido feito, normalmente é executado, porque aqueles seres estavam em condição de fazer, tinham conhecimento para tal. Então, no final das contas, sempre o saldo é muito bom. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Logicamente que guia e modelo segundo o contexto que nós estamos vendo, né? Jesus é o nosso guia e modelo porque é o espírito mais evoluído que está mais próximo de nós e que tem por incumbência a nossa evolução, a nossa organização. Quando a gente fala que existem inúmeras casas do meu Pai, existem vários planetas, várias moradas, mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos, nenhum desses mundos, nem mais nem menos evoluídos, estão órfãos, né? Cada um deles tem seres na envergadura suficiente para poder administrar e governar aquele povo específico. Então Jesus aqui é tido como um modelo porque é o nosso modelo, né? Assim como em outros mundos, existem outros modelos de espíritos de esfera crística que têm o mesmo nível de conhecimento de Jesus, em mundos mais evoluídos, talvez mais ainda evoluídos que Jesus, em mundos menos evoluídos, talvez menos evoluídos que Jesus, mas são espíritos que têm o conhecimento, a envergadura e o crescimento adequado para aquele mundo específico, para aquela situação. Já que Deus é justo, Ele vai estabelecer que aqueles que têm capacidade, têm competência, sejam colocados numa missão específica. Então, continuando aqui. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de tantos quantos tinha aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então a gente tem aqui essa diferenciação bastante clara, né? Jesus como o topo da escala, como sendo aquele responsável pela humanidade, por tudo aquilo que está na Terra, e outros que foram colocados com missões menores, mas em determinados locais, mais regionalizados, que podem ou não ter feito o seu trabalho adequadamente. Alguns podem ter errado, outros podem ter acertado. A gente tem alguns exemplos de seres que passaram na Terra e com grande capacidade de discurso, com grande capacidade de agregação, mas que usaram essa capacidade em benefício próprio, muitas vezes maltratando, judiando das pessoas ou causando grandes desastres. Isso não é porque isso acontece que todo o princípio religioso, moral, está inválido. Então nenhuma religião é boa, já que tem algumas religiões que não fazem
nada de bom para as pessoas, que subjugam as pessoas. A gente precisa colocar isso no sentido de que aquele que foi responsável por isso não cumpriu a missão que lhe tinha sido destinada. Mas é ele, né? Ele falhou na sua missão. Não teria sido dada uma missão para ele se ele não estivesse preparado para executar aquela missão. Aqueles dons de fala, de arguição, de convencer as pessoas, de agregação, de produzir certos efeitos, certas curas, certas capacidades, são dados para seres que se comprometeram com uma missão de executar aquilo em benefício das pessoas com quem ele agiria. O que não quer dizer que foi-lhe tomado o livre-arbítrio. Ele pode, através do livre-arbítrio, também uma hora cansar ou começar a agir ou se encantar demais com as suas possibilidades e agir de maneira incorreta. E, ok, tudo bem, mas todo o princípio está garantido, porque ainda assim, dentro da margem de erro, Deus sabe o que faz e sabe que esses problemas hão de servir para a gente como sendo modelos mesmo de, olha, ok, segue esses líderes, mas nunca perca de vista o seu ponto crítico. O Espiritismo mesmo traz para a gente, né? Não confie em qualquer mensagem de um desencarnado, porque os desencarnados ruins também desencarnam. Seres que estiveram aqui conosco e que eram mal intencionados também estão na espiritualidade. Então, não entendam ou não aceitem qualquer mensagem que seja passada por um espírito, porque foi um espírito que passou. Avaliem primeiro qual é a qualidade daquela mensagem que foi passada, o que ela te leva a fazer, como sendo um critério. Isso para dar para a gente a capacidade de juiz do que aquilo que você segue, para que nos torne donos das escolhas que fazemos. A gente não pode abrir mão de ter essa capacidade crítica de aceitar ou não aceitar, escutar ou não escutar uma mensagem que é passada, na medida em que nós somos responsáveis e iremos sofrer as consequências das escolhas que também tivermos feito. Então, é um jogo bem pensado aqui, bem dosado, para garantir que a gente tenha a possibilidade de escolha e as consequências das nossas escolhas, sem abrir mão da razão, mas ao mesmo tempo tendo acesso e tendo essa ajuda da espiritualidade muito próxima de nós, enviando alguns seres mais evoluídos que nós para vir para cá, para nos ajudar a seguir no caminho da evolução. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna então na próxima semana com mais um pedaço desse item Conhecimento da Lei Natural, no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá, até a próxima!